Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos cantar um cântico aqui para a honra e glória do Senhor. Ré maior. Quantas vezes quiseste então quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor estende as suas mãos. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor estende as suas mãos. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz.
Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu convido a amada igreja neste momento para abrir as suas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 8. Do versículo 1 ao versículo 8. Eu escolhi 2 temas para esta mensagem, irmão, mas aí eu vi que um estava muito longo, estava muito longo, eu diminuí o tema. O tema significa decidir-se a não se contaminar. Decidir-se a não se contaminar. Este é o tema, né? Vamos ler? Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a cercou, né? E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, com letra minúscula, né? E pôs os utensílios na casa do seu Deus, do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesses alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras, a língua dos caldeus. O versículo 5 diz: E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs-lhe o nome de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o nome de Abednego. Versículo 8: Daniel propôs no seu coração a não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo aplique a sua palavra em nossos corações. Lida. Vamos orar neste momento. Amado e eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, todo louvor pertence unicamente a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos cânticos, pelos ouvintes, Senhor Deus, que estão nesta noite nos ouvindo, através das redes sociais, através dos participantes aqui conosco nesta noite, os que vieram de seus lares, para junto estar conosco
compartilhando da tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor, teu Espírito Santo, nesta noite, possa mover os corações destas vidas. Para a honra e glória do teu nome é que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, esse texto nos traz aqui, como introdução, o pai de Nabucodonosor se chamava Nabopolassar. Nabopolassar, um nome esquisito, né? Nabopolassar, que era pai de Nabucodonosor. E esse moço, ele morreu justamente no dia em que eu e o pastor João Pedro nascemos. Já pensou? Não foi no mesmo dia, irmão, porque ele morreu no dia 6 de setembro, não é? Até que aí a data combinou, dia 6 de setembro, só que o ano foi em 605 a.C., 605 a.C., o Nabopolassar, pai de Nabucodonosor. Nabucodonosor, nesta data, era comandante do exército da Babilônia. Então, quando o pai dele morreu, logo chamaram ele para assumir o lugar do seu pai, como o rei da Babilônia. E ele disse: eu assumo o lugar do meu pai como o rei da Babilônia, mas só que eu preciso de alguém para trabalhar comigo no meu reinado. Vou precisar de alguém para estar trabalhando comigo, para estar me apoiando no meu trabalho. E chamou logo Aspenaz. Aspenaz era o chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos. Não queria dizer que eunuco só seria os castrados, não. Porque naquela época chamava a pessoa que era eunuco, era quem era castrado para estar na casa do rei, trabalhando junto com o rei. Mas eunuco significava também aqueles que estavam assistindo com o rei, tomava de conta das coisas ali do rei. Todos eram tidos como eunucos. Então, Aspenaz era o chefe dos eunucos. E disse a palavra de Deus, nos diz a palavra de Deus que Nabucodonosor disse a Aspenaz: vai lá em Jerusalém e me traz lá no versículo 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, versículo 3, irmão, pode colocar aí, capítulo 1, versículo 3, ele disse assim, disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes. Ele não queria gente baixinha não, irmãos. Não queria gente de pouca coisa não. Ele queria alguns dos filhos de Israel da linhagem real dos príncipes. Viu só a quem ele mandou chamar? No versículo 4, ele diz também, jovens, veja só as características das pessoas que ele chamou, jovem em quem não houvesse defeito algum, formosos, né? Formoso, que não houvesse defeito algum, de boa aparência, né? Formoso, de boa aparência, e instruído em toda sabedoria, e doutos em ciência e entendimento no conhecimento, e que tivesse em habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras
a língua dos caldeus. Irmãos, a astúcia desse rei Nabucodonosor era tão grande que ele escolheu o melhor de Israel. Ele já tinha vindo antes com o exército, ele era comandante do exército da Babilônia. Ele já tinha vindo, destruiu quase por completo a Israel. E sobrou somente, levou a turma mais velha para ser escravo, né? Levou para a Babilônia como presos para a Babilônia. Ficaram somente os jovens. E ele mandou chamar para reinar juntamente com ele, justamente o melhor da Babilônia. O melhor da Babilônia. Veja só, em uma casa de uma pessoa, uma pessoa de alta periculosidade, tem alguns filhos estudiosos, e alguém vem tirar esses filhos da sua casa, morre o pai de família, morre o chefe da família, e fica aqueles filhos que podem tocar o negócio para frente, pode tocar a vida dos outros para frente, e vem alguém como Nabucodonosor e tira ali o melhor que tem, e aquela casa vai ficar destruída, vai ficar sem um comandante, uma pessoa que comande ali. Vamos supor que aqui na primeira igreja tem muitos jovens, vamos citar alguns jovens aqui, vamos citar alguns jovens sábios, não é? Entendido. Vamos citar alguns aqui: Railan, irmão Francílio, irmão Daniel, irmão João Pedro, irmão Solimar, irmão Clemilton, né? E vem aí, é isso que eu estou querendo que os irmãos entendam. Vem aí Nabucodonosor, disse: vamos levar lá da primeira igreja os jovens que possam crescer esse trabalho, que possam fazer com que esta igreja cresça. E pegam e tiram esse jovem e levam para lá. Para quê? Para quê, irmãos? Ele tinha todo o plano feito na sua cabeça. Ele queria levar aquele jovem para passar 3 anos estudando a língua dos caldeus, estudando o meio, o que a Babilônia ensinasse. Olha, irmão, aquela Babilônia lá não é a Babilônia que fala em Apocalipse, não. Essa de Apocalipse é uma Babilônia colocando como se fosse a sequência daquela Babilônia antiga. Aquela era a verdadeira. Aquela Babilônia era a verdadeira. Essa Babilônia que levou os jovens para lá, os jovens de Israel. Aí vamos supor que leve esses jovens daqui para servir o rei. Lá eles mudam o vestir, o pensar, o hábito, mudam as leis. Você agora não vai servir mais aquele Deus que você servia. Você agora vai servir o Deus daqui. E ainda por cima, a cada um deles, eles deram um nome diferente. Como vocês viram aqui, nós podemos ver no capítulo 5, não foi, irmão? Capítulo 5, que aí eles mudaram os nomes de capítulo 6. Capítulo 5, eles mudaram o nome a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar. Capítulo 1, versículo 7, quer dizer. Colocou o nome de Beltesazar. A Ananias, o de Sadraque, e a de Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, que não era o nome tão bonito assim também, não era o nome que já trazia azar, não é? Colocou o nome de Abidnego. E todos estes nomes, irmãos, ele pertence a um Deus deles. Nos diz que o Deus chefe, o chefão deles lá, se chamava Deus Tel.
o Deus Tel, que era o nome do Deus maior deles lá. E esses outros, cada nome desse aí, o nome de Ananias, o nome de Daniel, de Beltesazar, era um Deus, o de Ananias era outro nome de Deus, de outro Deus, de Misael também outro Deus, e de Azarias colocou o nome de Abidnego, era o nome de outro Deus, a quem eles iriam servir. E no versículo 8 nos diz uma coisa maravilhosa, irmãos. Daniel, que era o mais velho daquela turma que foi levado de Jerusalém, era o mais velho dele, tinha por volta de 16 a 17 anos de idade. Os outros eram mais novos, era de 16 anos, de 15 anos, 14, por aí assim. Mas Daniel conversou com os outros e propôs no seu coração a não se contaminar, né? Eles ainda colocaram aí a porção que eles deveriam comer, né? Eles foram criados, era para ser criado naquele regime ali, e escolheram até o tipo de comida que eles tinham que comer, do manjar do rei. Mas Daniel, que já conhecia em Israel a lei, os costumes de Israel, do povo de Deus, dos profetas, já conhecia tudo. Daniel sabia que aqueles tipos de comida era comida contaminada a Deus, é comida que o Senhor, Deus, não aceitaria lá em Israel. Não é, o povo de Israel não aceitavam aquele tipo de comida, carne de porco, por exemplo. Até que o vinho não era comida contaminada. Mas o que o vinho que fala aqui representa? O vinho representa a ira e a prostituição. O vinho que era colocado naquela mesa das iguarias do rei representa a ira de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Que bem, vamos ver, irmãos. Apocalipse 14, versículo 8, o que nos fala a respeito do vinho. Diz assim: e outro anjo seguiu, dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. Este vinho era o que representava a Babilônia. Então, quando Daniel viu, ele disse: olha, já mudaram o nosso nome, já mudaram os nossos costumes, já mudaram aqui para nós estudar a língua dele, aprender a língua deles, não é para aprender mais a língua que nós tínhamos costume, hebraica. Então, eu não vou aceitar agora que eles mudem o nosso costume a respeito da nossa comida, do nosso pão de cada dia. Então Daniel, ele não chegou e quando colocaram a mesa, ele não se sentou e disse: dessa comida eu não como. Eu acho que se ele tivesse feito isto, eles teriam até matado ele. Mas Daniel, com toda a sabedoria, ele foi atrás da pessoa que fazia a comida lá na cozinha, do eunuco que estava encarregado de fazer as comidas deles, né? Ele chegou ali e disse ao cozinheiro, disse: olha, eu não quero me contaminar, porque lá no meu país, no país em que nós não comíamos esse tipo de comida. E o eunuco disse: olha, Daniel, eu estou falando Daniel porque é assim que nós conhecemos ele, mas o nome já tinha mudado.
olha, eu não posso mudar esse tipo de comida, porque se vocês começarem a comer só verdura, assim, o que Daniel estava pedindo para ele, que desse só verdura e água para ele comer, tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele disse: se vocês comerem somente essas verduras, o rei vai ver o semblante de vocês, que não está igual o semblante dos vossos, não é, dos vossos amigos, e eles vai cortar a minha cabeça. Mas Daniel voltou para ele e disse: não, faz o seguinte, experimenta somente 10 dias, somente 10 dias, dentro de 10 dias, se nós não melhorar o nosso semblante, se o nosso semblante estiver pior do que o dos outros, aí você julga nós ali e faz da sua forma. E assim o eunuco fez com Daniel e os outros. Passou 10 dias dando somente legumes e água para ele. Durante 10 dias, o semblante de Daniel, e logo Daniel orou também ao Deus Todo-Poderoso, para que a sua aparência não tivesse nenhum efeito a respeito desse tipo de comida, efeito contrário, né? Mas que a sua aparência fosse normal. E durante 10 dias, Daniel estava com uma aparência muito melhor do que qualquer um dos outros ali. Daniel e os 3 amigos de Daniel estavam com uma aparência muito melhor. Então, o eunuco resolveu continuar com a comida que Daniel tinha pedido, com os legumes. Veja, irmãos, o quanto Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Irmãos, a gente vê esse tipo de dificuldade que o povo de Deus chega a passar por esse tipo de dificuldade. A gente vê os nossos jovens aqui, hoje, os nossos jovens de hoje, eles muitas vezes são jovens que vai para uma universidade, uma faculdade, eles até se deixam influenciar pelo povo do mundo, o quanto que deveriam influenciar o mundo, eles deixam a se influenciar pelo mundo, muitos deles. Muitas vezes a gente vê um jovem que sai daqui para outro estado, trabalhar em outro lugar, sendo servo de Deus, e lá ele arruma uma amizade com pessoas, às vezes, que não é crente, não é? E ali eles mudam o comportamento deles, muda o comportamento, porque os outros não é crente e começa a levar eles para um outro tipo de local, que não é a igreja, e ali eles se deixam influenciar pelas pessoas do mundo. O mundo é quem seria influenciado por eles, né? Mas ele se deixa influenciar pelo mundo. Quanto é maravilhoso! Essa atitude de Daniel foi uma atitude louvável, que até o dia de hoje a gente vê que foi uma atitude melhor que já pôde acontecer. Eu queria contar uma história que, quando eu fiz a minha decisão, aqui nesta igreja, não foi nesse templo aqui, mas foi nesse aqui de lado, há 34 anos atrás, no dia 19 de setembro, eu acho que minhas coisas tudinho é no mês de setembro, sabe? Dia 19 de setembro de 1989, o dia que eu fiz a minha decisão aqui. Eu cheguei em casa, irmãos. Cheguei em casa, a primeira decisão que eu tomei foi mandei a Terezinha tira da geladeira, das prateleiras, tudo enquanto não é de Deus, não convém a crente, não convém a servo de Deus. As bebidas, o cigarro, tira tudo. E ela disse: e botar onde? Eu digo: bota numa caixa aí que eu vou dar fim. Eu vou caçar um lugar para me dar fim nesse negócio.
que a partir de hoje eu sou um servo de Deus. A partir de hoje. Eu não quero mais nada disso aqui em casa. Tirei tudo que era de bebida da geladeira, os cigarros que tinha na prateleira, e botei numa caixa e fui procurar meio de vender. Eu digo, se eu não vender, eu jogo fora. E a Teresa disse, rapaz, e aí como é que nós vamos viver? Eu digo, Deus proverá. Deus proverá. E deu tudo certo, irmão. Graças a Deus deu tudo certo. Para encurtar a história. E uns 3 dias seguintes, chegou um tio meu lá em casa, valente. Desses tios que, eu não sei se você tem um, que é assim, que quer mandar na família inteira. E a ordem dele é ordem dura. E a gente fica até com medo de falar alguma coisa que não obedecendo a ele. Porque ele vinha no ponto de bater mesmo. Esse tio meu era desses que todos os anos ele fretava um ônibus ou um caminhão para levar, uma carreta, para levar a gente para o Canindé. Quando ele soube que eu não era católico, não era mais católico. E ele veio bater lá em casa e disse, Fausto, eu vim para conversar contigo aqui agora. Eu digo, pode dizer, tio. Rapaz, eu vi dizer que tu agora não é mais católico. Tu saiu da nossa igreja para ser protestante. Tu agora é protestante, é? Rapaz, eu fiquei caçando, porque eu estava com 2, 3 dias que tinha feito minha decisão e não tinha uma palavra para responder ele, para falar mais alguma coisa com ele. Ele disse, olha, eu só te dou essa semana. Só te dou essa semana para tu ir lá nesta igreja, desmanchar tudo que tu fez e voltar aqui e ser católico junto com nós, porque nossa família nasceu católica e é católica até hoje, e ninguém vai sair desse catolicismo, não. Ninguém vai sair, não. Enquanto eu estiver vivo. Mas eu fiquei vindo para a igreja, né, caçando meio de aprender como falar alguma coisa. A minha decisão foi não voltar atrás. Essa foi a minha decisão, que não voltar, eu não vou voltar atrás. Ele pode fazer o que quiser. Mas com 15 dias, irmãos, foi 15 dias somente. Quando eu aprendi alguma coisa, lendo a Bíblia, fazendo alguma coisa aqui na igreja para aprender, para como levar a palavra para ele, como ter algum argumento para ele. Com 15 dias o homem adoeceu e morreu. 15 dias, só foi 15 dias. Ele adoeceu e morreu, esse tio meu. Eu nem tive como argumentar, levar alguma palavra para ele. Não deu tempo. Mas eu mantive a minha decisão. Daniel manteve a decisão dele de não se contaminar com as iguarias, com as coisas lá da Babilônia. E esta Babilônia, irmãos, ela é essa mesma Babilônia de hoje, é a mesma Babilônia. O diabo de antigamente, que queria levar o povo de Deus para lá, é o mesmo diabo de hoje que quer levar qualquer um de nós para o lado dele. A Bíblia diz, lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, se o irmão quiser colocar aí para o pessoal ver, Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isto também ele ceifará. Tudo que o homem semeia, ele vai colher. O que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Se você plantar na carne, nos desejos da carne vai colher o quê? Vai colher o mal. Vai colher o mal. Mas se você plantar no Espírito, irmão, semear no Espírito, plantar mesmo, você vai colher a vida eterna. Estes são os frutos do Senhor. E os frutos da Babilônia são coisas ruins.
aquele rei Joaquim que foi entregue, ele com os utensílios da igreja foi entregue para Nabucodonosor, é porque ele desobedeceu a Deus. Ele foi um rei desobediente a Deus. E ele semeou o mal e colheu o mal. Ele foi preso, foi levado cativo lá para Jerusalém. Ele foi levado cativo, né? Daniel voltou para a sua casa, mas Joaquim, eu acho que não voltou não voltou mais para a sua casa não, porque ele fazia coisas ruins, desobediente a Deus, né? E nos fala, em Daniel mesmo, capítulo 11, versículo 28 e 29, vamos ver o que diz esse versículo para nós encerrar. Daniel 11, 28 diz assim: então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprovem, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez, como foi na primeira. Não será da última vez, como foi na primeira, né? Irmãos, Deus é fiel. Deus, quando a pessoa é justa, quando a pessoa trabalha com o coração voltado para Ele, Ele ajuda, não é? Esse Deus, Ele está sempre de braços abertos para mudar o nosso rumo, para nos manter na sua direção. Eu gostaria de perguntar a você, nesta noite, que ouviu esta palavra, eu não sei qual é o seu problema, não sei o que está passando com a sua vida, só sei lhe dizer uma coisa, meu amigo: eu era errado, mas eu decidi mudar o meu rumo, mudar o meu caminho, e não foi eu sozinho não, porque nós sozinhos não somos nada, não podemos fazer nada, mas com Jesus nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você também pode, qualquer um de vocês pode, naquele que nos fortalece. Quem é? É Jesus. Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos dá vida, Ele é quem nos muda a nossa direção, e Ele está nesse momento de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer mudar o seu rumo, Jesus quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. E se você nesta noite que ouviu a palavra de Deus, e eu tenho certeza que não foi você que veio à toa aqui, você não veio à toa, você foi trazido pelo Espírito Santo de Deus, justamente para ouvir essa palavra, para dizer: eu quero neste momento entregar minha vida para Jesus Cristo, que Ele possa transformar a minha vida. Se você que está nos ouvindo pelas redes sociais, que ouviu esta mensagem, também quiser entregar sua vida nas mãos de Jesus Cristo, Ele está pronto para transformar a sua vida. Ele está pronto, esperando você se decidir. Assim como Daniel decidiu a não se contaminar, assim como eu decidi a não sofrer, a não ficar naquele dito do meu tio, de voltar aos caminhos errados lá, os caminhos que meu pai, desde quando eu nasci, eram, e nunca procuraram mudar. Eu acredito que você também tem recebido esta palavra: eu nasci aqui e aqui nós vamos ficar. Se eu nasci todo errado, e
E não é proibido você descobrir o caminho certo, não. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venha assim o dia do refrigério pela presença do Senhor. O tempo do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos. Você vai num caminho aqui, e o caminho vai dar ao contrário do lugar onde você ia, e você vê que estava errado no caminho, e voltar, dar uma meia volta e voltar. Ali é arrepender e converter, pegar o caminho certo. Eu acredito que nesta noite esse é o seu desejo, e o desejo de Deus também. O desejo de Deus é que todo homem, todo ser humano se salvem e venha ao conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento da verdade. Se você nesta noite quer fazer esta decisão, tomar esta decisão de não viver errado, não viver mais no caminho errado, levante a sua mão para que nós possamos orar por você. Levante a sua mão. Jesus tem um profundo amor pela sua vida. Você sem Deus não é ninguém, mas Deus sem você continua sendo o mesmo Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele não precisa de nós para ser Deus, não. Nós precisamos dele para seguirmos um caminho certo, um caminho verdadeiro. Jesus tem um profundo amor pela sua vida. Um profundo amor. Pense nisso. Se você partir daqui sem entregar sua vida nas mãos do Senhor, é triste o fim. Você vai andar por caminho errado, porque só existe dois caminhos: ou a salvação ou a perdição. Só existe dois caminhos, não tem coluna do meio. Só existe a salvação, e o outro lado é a perdição. E nem Jesus quer que você tome o caminho errado. Vou perguntar mais uma vez: se você quer seguir o caminho certo, levante a sua mão para que nós possamos orar por você. Se você não quiser tomar esta decisão, nós vamos orar mais para que o Senhor lhe dê mais outra oportunidade de ouvir a sua palavra. Amém? Eu convido aqui à frente o irmão Clemilton. O irmão Lindomar, que vai dar o encerramento da palavra de Deus. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos.